O capítulo 47 do livro de Ezequiel narra a visão que o profeta teve de um rio que nascia no altar de Deus e estava dentro do templo. Conforme o homem com um cordel de medir media 1000 côvados, o profeta Ezequiel caminhava de acordo com aquela medida, até que ele percebeu que em determinado trajeto do rio não era possível caminhar, só era possível atravessar aquele rio nadando. E eu, pela misericórdia do Senhor, separei mais 10 lições sobre essa passagem maravilhosa. Leia Ezequiel 47, confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Para você que deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, todo dia eu coloco 10 lições sobre alguma passagem da Bíblia, ou conhecer o meu site, eu deixei os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Me ajude a divulgar essa palavra, compartilhando ela com 5 pessoas apenas do seu contato, e desde já eu te agradeço. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa linda e preciosa palavra. Primeira lição: não é o rio que sobe, é o profeta Ezequiel que desce. Irmãos, conforme aquele homem media o rio com um cordel de medir, o profeta Ezequiel caminhava conforme a medida. Se não medisse, ele não caminhava. O nível do rio não foi alterado. O que foi alterado foram os níveis do profeta Ezequiel. As águas subiam porque Ezequiel, caminhava. Se Ezequiel ficasse estagnado, ele não alcançaria os níveis de profundidade daquele rio. E com a gente também não é diferente. Conforme caminhamos na direção de Deus, o nível vai aumentando, nosso nível de comunhão, adoração e fé aumentam. Quem quer profundidade com Deus não fica estagnado, parado, esperando, mas vai de encontro aos rios de Deus. Quando eu falo que não é o rio que desce, eu quero dizer o seguinte: não é Deus que se conforma para se encaixar em nossas vontades. Somos nós que descemos para se adequar à vontade de Deus. Somos nós que descemos para andar na presença de Deus. O rio não vai descer, sou eu que desço na presença de Deus e ele aumenta o nível dele na minha vida. Segunda lição: teus inimigos não sabem nadar. Não reclame, irmãos, quando Deus te levar às águas profundas. É porque os teus inimigos não sabem nadar. Eles não têm o mesmo nível de profundidade com Deus, não temem a Deus. Deus nos leva às águas profundas porque os que maquinam mal contra nós só conhecem a parte rasa da fé. Se eles conhecessem Deus no profundo, eles não perseguiriam o próximo, eles não perseguiriam os cristãos, não perseguiriam as pessoas e nem se alegrariam com a tristeza dos outros. Os inimigos da igreja não têm profundidade com Deus. O que te diferencia de toda corja que se levanta contra a cruz, contra a igreja de Jesus, é a sua profundidade com Deus. Com Deus, você nada em águas profundas, águas onde muitos naufragaram. Terceira lição: tem muita gente com cordel de medir na mão, irmãos. Quem está com cordel de medir na mão nessa passagem não é um ser da terra, mas um ser do céu, é um ser celestial. O cordel nas mãos do homem servia para medir, e não apenas a distância, mas o teor de purificação daquele rio. E eu entendo que tem coisas que só cabem a Deus medi-las. Não temos cordel de medir, então não julgue corações, porque só Deus sabe a verdadeira motivação das pessoas. Não julgue a salvação de alguém, Deus sabe quem está salvo, quem é salvo e quem não é. E há quem diga que no céu é um lugar de surpresas. Tem pessoas que a gente imagina que vai estar lá, porém não estarão. E aqueles que a gente não imaginava que estariam lá, estarão lá adorando a Jesus. E também não julgue o teor do culto. Quem decide se o culto foi bom ou ruim
Não é a gente, é Deus. O nível do culto não é medido pelas pessoas que entregam, mas por Deus que o recebe. Então não use cordel de medir, porque quem sonda corações e motivação é Deus. Quarta lição: quem veio para observar pode voltar. O profeta não ficou parado observando as águas e nem olhando para a cara do homem com cordel na mão de medir. Ele mergulhou nas águas. Ele não veio observar, ele veio mergulhar, participar. Assim também, irmãos, é o culto. Você não vem para ficar observando, você vem para adorar o nome do Senhor. Culto é para adorador e não para observador e não para ficar medindo o teor do culto. Você não é jurado de escola de samba que fica dando 10, 9, 8 para o culto. O culto não é para você, o culto é para o nosso Deus. Culto não é lugar de receber, é lugar de entregar. Entregue o seu melhor. Deus está cuidando das outras coisas. O evangelho também não é um lugar para ficar observando. O evangelho é um lugar para mergulhar, tomar a cruz e mergulhar de cabeça, se entregando totalmente para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Quinta lição: agora já não é mais com Deus, é com você. Nos versículos 3 e 4, a expressão, olha só, me fez passar, aparece em 3 níveis, nos níveis dos pés, dos joelhos e da cintura. Mas no último nível, no nível da travessia a nado, a expressão me fez andar, não aparece mais. Sabe por quê? Porque as águas eram profundas e só podiam ser atravessadas a nado, só nadando para atravessar aquelas águas. Ou seja, na parte onde se deveria atravessar a nado, ninguém podia nadar pelo profeta, ninguém podia atravessar por ele. Não dependia mais do homem que media as águas com cordel na mão, dependia agora só do profeta. Eu aprendo que Deus nos faz andar, mas nadar é conosco, é com você. Deus não faz aquilo que nós podemos fazer. Deus já fez a parte dele, irmãos. Agora é só a gente mergulhar e nadar nos rios do Espírito Santo, sendo profundo na oração, profundo na comunhão, profundo na palavra, porque é só nos rios do Espírito Santo que seremos purificados a cada dia. Sexta lição: ministério é degrau e também não é igual. Olha só, irmãos, o rio, conforme era medido, apresentava um nível diferente. No reino de Deus, a nossa vida espiritual e ministerial é baseada em degraus. Ninguém se santifica da noite para o dia. Ninguém chega ao ministério em um estalar de dedos. Deus não mediu as águas de uma vez só. Foi alcançando níveis, foi medindo níveis. A cada passo o nível ia mudando. Então, reino de Deus não é elevador, é escada, é nível. E perceba que a cada nível era diferente e mais profundo que o outro. Isso significa que o cristão não pode ficar no mesmo nível a vida toda. Tem que subir o nível de comunhão, de conhecimento, de adoração com Deus. Deus não te quer 20 anos no mesmo nível, 30 anos no mesmo nível. Está mais do que na hora de você ler a palavra, comprar bons livros, orar mais, fazer e dar para Deus o que você ainda não fez e não entregou para Ele. Saia desse degrau e vá para o próximo nível que está pronto, medido por Deus, te esperando. Sétima lição: não ultrapasse o que Deus mediu. Deus mediu 1000 côvados e o profeta não andou 1000 côvados e um. Ele andou 1000 côvados iniciais que Deus mediu e depois continuou andando onde Deus tinha medido mais 1000 côvados. Conforme a medida que o homem fazia, era a medida que o profeta caminhava. Então pare de ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Pare de ultrapassar a vontade de Deus
para fazer a sua vontade. Não atropele as coisas. Em Provérbios, capítulo de número 8, versículo 29, diz que Deus colocou limites no mar para que não avance além da divisa da terra. Deus também colocou limites quando criou Adão e Eva. Por isso que ele disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal, limite, dela não comerás. Então, entenda que no casamento tem limites, sua liberdade tem limites, na igreja tem limites, o que você vai falar no microfone tem limite. Respeite as placas de sinalização do céu que Deus enviou para a nossa vida nessa terra e evite tragédias em seu ministério, em sua vida com Deus. 8ª lição: não tem como prosseguir com os pés sujos. Irmãos, a primeira parte que foi molhada do corpo do profeta foram os seus pés. Os pés são a parte do corpo onde mais se acumula poeira. O texto está nos ensinando que não tem como caminhar com os pés sujos. Caminhar com os pés sujos é tentar seguir Jesus, mas ao mesmo tempo amarrado no pecado. É o mesmo que entrar no rio e não permitir que ele te purifique. Para calçar os calçados, irmãos, na preparação do evangelho, tem que estar com os pés limpos e purificados por Jesus. Se não limpar os pés, Deus não te leva para o outro nível. Se o pé estiver sujo, vai ficar naquele mesmo nível a vida toda. Tem pessoas que estão apenas à beira do rio porque estão com os pés sujos. Aí se entrar, aí fica, mas se eu limpar os meus pés, eu vou perder isso, vou perder aquilo, mas vai perder o principal, que é a comunhão com Deus e a profundidade com Deus e novas experiências com o céu e principalmente ser salvo em Cristo Jesus. Esse é o maior nível que você pode alcançar e manter, porque não é só alcançar, é manter, conservar a bênção recebida. 9ª lição: não pegue leve com quem investiu pesado em você. No versículo 5, o profeta Ezequiel chega à conclusão que é impossível, irmãos, mensurar, meu Deus, o tamanho e a profundidade daquele rio. Ele diz que o rio era tão fundo que era impossível atravessar, andando. Este é o nível que Deus exige de nós, profundidade. O amor de Deus é tão imenso que em João 3,16 diz que ele é de tal maneira, ou seja, o rio é tão profundo que a travessia só podia ser feita nadando. E o investimento de Deus na cruz por nossa vida é o maior investimento de todo. Que investimento, irmãos! Por isso não podemos viver na superficialidade. O investimento foi alto, então minha entrega tem que ser alta. Para que viver no raso se o investimento foi profundo? Essa é a questão. 10ª lição: até o que está morto vai viver. Você crê? O rio transmitia tanta vida que até o mar morto, ou seja, o mar salgado, conhecido como mar salgado, passaria a ter vida. Por isso que o versículo 9 diz, porque onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar morto ficará cheio de peixe, porque a sua água se tornará pura, surgirá vida por onde esse rio passar. Então receba essa palavra sobre aquilo ou aquele que está morto em sua vida, em sua família. Está morto, mas não é morto. Você crê? O texto diz que não é o mar que vai entrar no rio, mas é o rio que vai entrar no mar. Ou seja, quem está morto espiritualmente não tem força para entrar no rio de Deus. Mas a sua oração pelo teu filho, pelo teu casamento, por um amigo, esse mar morto será transformado em um rio de vida. Deus te abençoe com essa palavra. Obrigado, você que chegou até o final. Escreve aí, pastor, eu cheguei até o final.
Amém? Vitória de Deus para a sua vida nesse dia. Compartilhe essa palavra e ajude o seu amigo aqui. E desde já fica aqui o meu muito obrigado. E que Deus continue te abençoando.